o cérebro humano tão frequentemente comparado a um computador digital, mas será que essa comparação faz jus à sua complexidade? Então, a primeira coisa que eu quero saber é como funciona o cérebro, então. O cérebro, na realidade, é o responsável pela gênese de todos os nossos comportamentos, das coisas mais simples, caminhar, falar, até as coisas mais elaboradas, como criar uma obra musical ou criar uma pintura, criar um plano de negócios. Mas o que as pessoas não sabem é que o cérebro, a função talvez mais importante, é criar um modelo interno dele próprio do mundo, que nos cerca e das interações humanas que nós estabelecemos ao longo da vida. Porque a função central do cérebro é otimizar nossa sobrevivência, maximizar as nossas chances de sobreviver em um mundo em contínuo fluxo. E isso seja talvez a parte mais desconhecida do grande público do que o cérebro faz. Apesar de ser provavelmente a mais importante, agora tem uma coisa que não para hoje em dia. Aliás, só aumenta que é essa comparação entre o cérebro humano e a máquina, entre os computadores digitais. E tem essa coisa de falar que em algum momento ou vai superar ou vai ser igual pelo menos. Sim, queria que você me falasse por que você acha que isso vem acontecendo, se é uma coisa tão clara de que por enquanto pelo menos não se pode chegar no mesmo nível do cérebro bom. Essas comparações não são novas. Elas vêm de muitos séculos nas minhas aulas. Eu sempre falo que no século XIX, por exemplo, depois da Revolução Industrial, cérebro era comparado a uma grande máquina vapor, máquina extremamente complexa a vapor. Quando surgiu o rádio no final do século XIX, modelo para se comparar ao cérebro com alguma coisa era o rádio. E à medida que os computadores digitais começaram a ter penetração saindo dos laboratórios das universidades americanas ou inglesas e penetrando na vida diária. Nos anos 50, o cérebro começou a ser comprado a um sistema digital. Então nós temos o que eu considero não muito apropriado. A tendência de tentar comparar a coisa mais elaborada que não conhecemos no universo, que é o cérebro humano até prova. Em contrário, o Mr. Spool não apareceu até agora. Então a gente não sabe se o melhor mesmo ele diz na jornada das estrelas. Mas a gente tem a tendência de com o cérebro, com a tecnologia mais sofisticada que a gente consegue criar, e como um autor recentemente escreveu muito bem em um livro dele que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: é totalmente inapropriado você tentar comparar o cérebro com algo que o ser humano cria, porque algo que nós criamos não tem absolutamente nada a ver com como organismos evoluíram na natureza. Nós criamos os computadores. Nós criamos uma coisa extremamente elaborada, sofisticada, logicamente sofisticada. Mas isso não quer dizer que o nosso cérebro funciona como eles para começar, e quanto mais você estuda o cérebro, mais você entende que não tem nada a ver. Porque, como eu acabei de falar, o cérebro, a natureza optou por um outro modo de computação, que é o que a gente chama analógico. Acabei de falar. Então, primeiro, o cérebro não é um computador digital. Isso foi uma metáfora que surgiu nos anos 50 para quem trabalha na área. Ela absolutamente. Ninguém que eu conheça, neurocientista de respeito, concorda com isso. Segundo, a possibilidade de sistemas digitais substituírem ou se equipararem a um cérebro humano é nula, porque a matemática, as leis da física que governam um sistema digital são completamente distintas daquilo que é usado pelo sistema nervoso central. Então, na realidade, eu digo que isso foi o famoso marketing que hoje domina quase tudo na sociedade humana, para tentar, por um lado, vender algo com valor acima do que ele vale por outro. Assustar as pessoas, criar essa suspeita que nós temos data de validade, que a espécie humana está chegando em um momento onde ela pode ser substituída por esses sistemas sofisticados. Mas não existe hoje e não vai existir. Nunca usando lógica digital, um sistema computacional capaz de se substituir os atributos humanos produzidos por um cérebro analógico. Você pode iludir as pessoas. Você pode copiar comportamentos, reproduzir interações, o que engana as pessoas hoje em dia. Mas nenhum desses sistemas não é nem inteligente, ele não é nem consciente, ele não tem uma coisa fundamental que nós temos. Ele não entende o que ele está fazendo, em inglês soa muito melhor. Ele não tem nenhum understanding, eles não têm nenhum entendimento. Quando um sistema desses chats hoje que existem aplicativos ou na internet te dá uma resposta que parece ser uma resposta adequada, o sistema que gerou a resposta ao teu menor entendimento da semântica, da sintaxe, da gramática. Não, ele está fazendo um match com milhões e milhões de frases que ele tem. É um banco de dados. Ele está acessando um banco de dados, é mais do que um banco de dados, porque houve toda uma massagem estatística desse banco de dados para criar a correlação. Então, quando você fala bom dia para o sistema tem milhões de diálogos humanos que foram usados para treinamento desse sistema.
que diziam quando você recebe uma mensagem bom dia. Geralmente as pessoas respondem bom dia. Então eu estou dando um exemplo mais simples possível, mas todo grande. O calcanhar de Aquiles desses sistemas é que eles dependem de milhões de textos gerados por seres humanos para criar correlação que definem como eles vão imitar a gente. Então o próprio Turing Alan chamou isso do teste da imitação, mas ele tinha consciência plena que imitar um diálogo de um ser humano não significa que o sistema que está fazendo a imitação entende o que ele está falando. Ele não tem a consciência do que ele está falando. Então, por exemplo, quando você chega para uma pessoa que é seu amigo íntimo, que você pode brincar e você falar, mas você é um bandido, você não está literalmente acusando ele de um crime. Você está brincando. Você está gerando uma piada ou uma provocação. Isso a gente chama de semântica. A frase, você é um bandido, pode ser interpretada com o contexto da conversa. Se você está falando com o juiz que apita Palmeiras em São Paulo, tem outra conotação. Se você está falando que o seu amigo tem outra conotação, mas um sistema desses, ele não tem a menor ideia. O que ele está fazendo é o seguinte: ele está simplesmente recebendo a sua frase, checando as estatísticas de correlação do que essa frase está caçoando com que ou com uma palavra e está respondendo com o que ele achou na análise estatística dele no famoso Deep Learning, que eles chamam qual é a frase mais provável de ser retribuída quando ele recebe uma pergunta X. Por isso que existem coisas, e essas análises estatísticas têm um prazo de validade. Por exemplo, até recentemente, um desses chats GPT terminava em 2021 banco de dados. Então, se você fizesse uma pergunta que não tinha informações em 2021, não estaria defasado em todo. Esse estaria defasado 3 anos. Ele nunca vai dizer, não sei, isso não faz parte da estatística. Vai pegar uma informação e vai falar. Não, ele vai dar uma resposta aleatória, que vai ser a resposta que tem a maior correlação dada a análise que ele já fez. Então, por isso que um sistema nervoso, o cérebro é muito mais do que um sistema de correlações. Nós fazemos isso também, sim. Uma criança que eu falava isso muito tempo nas minhas aulas também. Uma criança que leva um tapa na mão de um pai ou de uma mão em um contexto que vai lembrar disso pro resto da vida. Vai ter não vou chamar um trauma, mas vai ter uma memória vida de um momento que estava fazendo algo que ela estava se divertindo e de repente ela tomou um tapinha na mão. Então toda essa gama que existe dentro do cérebro humano de antecipação, de expectativa, de geração, de significado e causa um sistema digital não é capaz de fazer. E também pode entrar essa questão da criatividade e da flexibilidade que a gente tem também exatamente. E não vai ter nunca uma criatividade, não, ele nunca vai criar nada novo. Ele depende do que já foi criado, que foi alimentado no seu sistema de treinamento, para poder fazer algo no futuro. Por isso que eu falo que os sistemas de inteligência artificial hoje em dia, que não são nem inteligentes nem artificiais, na minha opinião, no limite, inclusive no meu livro de fiação científica, eu conto o que pode acontecer. No limite, eles podem criar um futuro sem futuro, porque tudo que vai ser criado vai ser baseado no que já foi feito. Já foi feito. Então, se você tiver um sistema alimentado com milhões de frases do Shakespeare, dos sonetos, do Shakespeare, das obras do Shakespeare, ele nunca vai ser capaz de reproduzir um diálogo coloquial nas ruas de São Paulo ou nas ruas mesmo de Londres. Hoje, porque quando Shakespeare escreveu a languia inglesa era muito diferente de novo. Era outro contexto social completo, outro contexto. Nós estamos falando de outro mundo. Quase então esse é o drama. Você não gera inteligência simplesmente massageando estatisticamente o passado. E a gente sabe também que estamos vivendo em uma era que o computador faz parte da vida. Ele não é uma simbiose, mas ele é parte. Então, como esse uso excessivo do digital afeta o cérebro humano, então essa realmente é a preocupação central. Você está tendo agora vários pesquisadores, não a minha área de trabalho, mas vários pesquisadores ao redor do mundo, começando a mostrar os efeitos deletérios dessa imersão digital. Porque ela não natural, sim. Que natural o nosso convívio com o mundo natural analógico físico. O nosso convívio com a natureza, o nosso porque tem alguns estudos também, não minha área, mas é uma coisa muito interessante os caras te mostrando o seguinte, que é de você ver o mar. Você não precisa entrar no mar. Se você está em um lugar onde você vá ao mar por várias horas por dia, sua pressão baixa, seu sistema cardiovascular funciona, mas de forma mais adequada. Você tem uma redução do estresse. Mesma coisa pôr do sol, só de você observar o pôr do sol. Você tem um efeito só de você conviver com o seu cachorro, o seu gato. Essa relação entre espécies que as pessoas pensam que é uma coisa que a gente tirou do nada, mas não verdade. Você tem quase que uma sincronia
você desenvolve ao longo dos anos com seu cachorro ou seu gato uma verdadeira sincronia cerebral. Então você passa a ter uma espécie de simbiose que é muito benéfica exatamente se você vai viver com um cachorro virtual ou vai viver com a sua tribo virtual. Você não gera o seu cérebro pré-histórico. Não está adaptado para isso. Então, não estamos criando o que a gente chama de um mismatch, quando o que vem daqui não bate com o modelo daqui que é gigantesco. Não sei se você lembra daqueles jogos antigos que tinha de você pegar um cubo e tentar por dentro de um círculo. Não funciona a menos que você apare as arestas do cubo e transforma ele em um lobo, em uma esfera. Mas esse processo de aparar as arestas de um sistema analógico para permitir que ele se adapte à mágica digital tem efeitos colaterais e nós estamos aprendendo esses efeitos colaterais, é algo muito recente. Vai ver muito mais para frente como sim, a gente mal e mal sabe o que vai acontecer nas próximas décadas, sim. Perfeito, bom disso. Tudo consigo concluir que o cérebro é algo espetacular, dizer sem dúvida que não sabemos ainda tudo sobre ele. Ou talvez saibamos pouco sobre ele e que os computadores não vão suplantar, não, eles vão nos imitar. Eles vão parecer que se comportam como não, mas por detrás do ChatGPT não tem nenhum entendimento, não tem nenhuma consciência, não tem nenhuma emoções. Então, quando o ChatGPT te dá uma resposta, e esse é o exercício que alguém poderia fazer para como que você chegou nessa resposta. Você me perguntar como eu cheguei numa resposta X, eu vou te dar uma explicação clara. Olha, eu li o livro de pobre a rico toda. Estudei exato. Se você perguntar para o ChatGPT como ele chegou naquela solução, ele não sabe dizer que ele não consegue reconstruir o caminho. Uma caixa preta e nem quem programou City. A PT sabe que nos estamos falando de um sistema com trilhões de parâmetros que ninguém sabe reduzir e solucionar. Então, além de ser uma resposta estatística sem consciência, sem emoções, cujo caminho de conclusão não pode ser reconstruído bom. Desvendamos as complexidades do cérebro humano e desmistificando as comparações com os computadores digitais. E embora a tecnologia avance, o cérebro permanece insubstituível na sua capacidade de pensar, sentir e criar. O digital pode até influenciar as nossas mentes, mas nunca vai replicar a essência do que nos torna humanos. A gente se vê. No próximo episódio está lá.